E o melhor momento para o senhor é sair da cena? Sair da cena como agente político e ficar na discussão dos temas políticos que não consigo. O senhor foi traído por alguém nessa... Não, fui não. Houve um momento que o senhor disse, eu sou o coordenador da campanha de Zé Maranhão. Ficou todo mundo esperando e o senhor não foi. O que foi que aconteceu? O problema de Zé Maranhão, quer dizer, ele me convidou e depois não me ajudou para que pudesse desenvolver bem esse trabalho. Alguém partiu na sua frente? Dizem não. que Lena Guimarães vetou o seu nome. Consegue? Lena Guimarães, é o que consta, vetou o seu nome. Não, eu não digo que ela vetou meu nome, mas ela trabalhou muito contra. Né? Vetar, ela não teve a capacidade de vetar porque ele me convidou juntamente com a mulher dele. Mas eu acho que ela atrapalhou muito, não apenas a mim. Por que ela não gosta do senhor? Por quê? Não, eu sempre gostei dela. Foi sempre... mesmo, foi nas ruas o mínimo que se fala é Olha, isso. se eu pudesse perguntar a vocês dois, eu ia saber como foi ela junto à imprensa. Vocês iam dizer coisa pior do que eu estou dizendo. Mas por que ela não gosta então, dá do senhor? Se ver. Não, ela não tem nenhum motivo para não gostar. É eu que tenho um motivo para desconfiar dela. Por quê? Porque ela não se revelou uma pessoa muito leal, tanto quanto eu sempre fui a ela, né, na condição de amiga, e nenhum interesse eu tinha no governo. Ela foi desleal com o senhor? Com muita gente. Com muita gente? Inclusive com vocês. Foi, com o Maranhão ela foi desleal? Ela procurou ser leal a Maranhão, sendo desleal com os outros. Terminou sendo desleal a Maranhão por conta disso. E o senhor acha que esse foi um dos fatores mais negativos do governo Maranhão, a presença de Lena na SECOM? Foi um dos fatores desgastantes, porque veja bem, ela afugentou a imprensa. Né? Maranhão, entre os candidatos, era o que tinha melhor relação com a imprensa. Perdeu essa relação. Né? Com as empresas, porque ela dificultou a relação das empresas com o governo. Né? Ela afugentou lideranças políticas. Ela quis controlar politicamente o Maranhão. Ela evitou que a gente fizesse um trabalho de coordenação política. E Marcelo ela tramou contra Gervazinho, que era o líder do governo. E a participação do Marcelo? Marcelo tem uma participação assim mais vinculada à orientação jurídica. E eu acho que a orientação jurídica dele é muito boa. Deputado, tem um episódio muito interessante que nós já falamos aqui uma vez, eu queria voltar. No episódio do Gulliver, em que Ronaldo Cunha Lima deu um tiro em Tarcísio Buriti, consta na história que Buriti chegou com uma poça de sangue na mão, lhe pedindo socorro, e o senhor simplesmente deu as costas. O senhor é desumano desse jeito? Eu sou tão desumano que peguei Buriti, coloquei nas minhas costas, conservo ainda o paletó todo manchado do sangue dele. A única dificuldade que eu tive para me explicar sobre isso é porque alguém dizia que Buriti não tinha sangue. E eu descobri que ele tinha, quer dizer, no meu paletó, ainda hoje está manchado com o sangue dele. O que aconteceu nesse episódio, é preciso compreender pelas divergências políticas... E de onde é que surgiram esses comentários? Quais são os interesses porque por o trás seguinte, disso? quando eu socorri Buriti e deixei no carro de Tadeu Pinto, o carro pertencia a Tadeu Pinto, deixei no carro e ele me agradeceu, ele disse à família dele que não me recriminasse porque eu tinha prestado socorro a ele. Mas depois eu dei uma declaração dizendo que quando ele chegou no Gulliver, ele foi até quando o Ronaldo chegou no Gulliver, foi até a mesa dele, ele fez menção de se levantar e reagir contra a presença de Ronaldo. Lógico que isso é uma tese de defesa, né? É a construção de um elemento para a defesa do próprio Ronaldo. E aí ele ficou tão desgastado, tão desgostoso comigo por isso, e passou a dizer que eu tinha negado socorro a ele. Agora, por que Ronaldo Cunha Lima, que é um poeta, um homem que se dizia do coração bom, chegou a um ato tão extremo que nos bastidores, o que é que rolava? Ele trocou o coração dele pelo de Buriti. Foi? Foi. O senhor acha que Buriti merecia aquele tiro? Pelo que o senhor está dizendo, trocou aí e merecia. Olha, eu não posso dizer isso para não vilipendiar os cadáveres, né, os mortos, né? Mas a população do estado todo não fez um mínimo de reação em defesa de Buriti baleado, né, atingido pelos disparos. Se a Ronaldo tivesse feito aquilo com o vereador de Souza, Patos ou Cajazeiras, ele teria recebido a repulsa fazendo... O senhor, quando fala de Buriti, fala num certo ranço, a ponto de querer dizer que ele mereceu aquilo. Isso não fundamenta essa informação de que ele lhe pediu socorro e o senhor deu as costas? Não, em hipótese nenhuma, né? Eu não teria nenhum motivo para... Ainda que ele não fosse correligionário, como de fato não era. Eu o tirei debaixo de uma mesa, ele estava agachado debaixo de uma mesa, evidentemente assustado com os disparos, né? E ele tinha sido vítima dos disparos. Quando eu botei no carro do Tadeu Pinto, ele vomitava pela boca, eu achei que ele estava com uma hemorragia, mas não era, ele estava sangrando, porque o tiro, posteriormente, eu vim ver, atingiu os dentes dele, né? Quebrou dentes, foi no maxilar. Então, é o seguinte, mas eu não esperaria agradecimento de Buriti. Buriti não agradeceu a quem o elegeu, imagina agradecer a mim. Deputado, existe uma informação, durante a campanha, eu não sei se era o governo de Buriti, o senhor estava envolvido numa campanha, eu me lembro muito bem que surgiu uma história de que havia uma foto de que o senhor tinha sido preso na Bahia, envolvido com uma gangue de, se eu não me engano, de roubo de carro. O senhor poderia explicar agora essa história? Eu fui preso 3 vezes, né? Quer dizer, os biógrafos não estão contando a história toda. Eu já fui preso... Estão sendo generosos. Estão sendo generosos, estão omitendo 2 casos, né? Eu já fui preso 3 vezes, né? 2 vezes eu fui em Patos, né? Por questões políticas, e fui detido na Bahia, na defesa de um cliente,
porque a polícia chegou para invadir o estabelecimento dele e eu reagi. Quer dizer, o senhor reagiu na bala? Não reagi como advogado. Reagi dizendo que se não houvesse mandado de invasão, que eles não poderiam fazer aquilo. Então, eu ainda sou capaz de ser preso pela quarta ou quinta vez, mas não estou pretendendo fazer projeto profissional disso. Isso foi no governo de Buriti, esse episódio, que surgiu essa história? Não, né? Não me lembro se foi no governo de Buriti, mas não tinha nada a ver com a política, porque eu não era político, eu não exercia mandato eletivo. Eu queria voltar à cena atual. Como é que o senhor, que foi esse que articulou a aproximação entre Cássio e Ricardo, conseguiu ser cogitado para estar do outro lado coordenando a campanha de Maranhão? Como é que o senhor migrou de um extremo ao outro? Essa questão de Cássio, eu saí consensualmente. Comuniquei a ele que ia bater em retirada, né? Eu tinha disputado a eleição de deputado federal, tinha tido uma votação muito boa, eu tive 52 mil votos e eu só não obtive o mandato. Por que o senhor quis sair? Porque eu não tinha sido ajudado por ele, nem por Cícero. Então, eu disse a eles que não estava mais disposto a conviver com eles, na medida em que o que dependia de mim eu fazia por eles e o que dependia deles eles não faziam por mim. Então, eu saí. Mas antes disso, antes de sair de Cássio, eu votei em Ricardo Coutinho, que não era o candidato de Cássio, nem era o candidato de Cícero. Eu votei em Ricardo Coutinho aqui na capital, daí fui coordenador do plano de governo dele. A minha experiência com o Ricardo é uma experiência muito enriquecedora, mas do ponto de vista da relação pessoal, ela não é boa porque eu tenho um temperamento, ele tem outro. Eu sou mais afetivo e ele menos, para não dizer que ele é seco, inafetivo. E isso impossibilita qualquer convivência minha com qualquer pessoa. Por exemplo, com os Cunha Lima eu tive sempre uma relação muito boa, porque tem muita afetividade, embora não tenha ajuda. E eu corri a infelicidade de ser candidato a deputado federal em 2 ocasiões, sendo que na primeira, no governo de Ronaldo, em que Cássio era o candidato do pai. E a última vez que eu disputei, né, eu era candidato a deputado federal e Ronaldo era o candidato do filho, que estava no governo. Então, isso me marcou muito e isso é um dos motivos da nossa separação. É complicado juntar Cássio e Ricardo? Quer dizer, eles reagiram bem a essa proposta? Como é que foi os primeiros entendimentos? Olha, isso tem uma lógica tão grande eles se juntarem, né, que eu acho que é a mesma lógica que permite que eles não se separem, porque é de sobrevivência. Quer dizer, Cássio não tinha um bom candidato a governador. Dentro do partido dele, ele não tinha possibilidade de escolher um bom candidato a governador competitivo. Maranhão era um candidato muito forte, né? Do outro lado, Ricardo precisava ter um apoio popular, que ele não tinha. Então, foi buscar isso em quem? Em Cássio, né? Então, eu não sei se agora, como eles estão... Mas o senhor não apostava na candidatura de Ricardo? Não apostava não. Eu achava improvável que o Ricardo se elegesse, levando em consideração o tamanho... Então, o senhor estava armando uma armadilha para Cássio? O senhor aproximou ele de um candidato que também era ruim, eu fiz isso, no seu entendimento? Não, quando eu fiz isso, eu era líder do governo de Cássio. Quer dizer, os encontros que eu tive com o Ricardo em favor de uma aliança dele com o Ricardo, era o tempo em que era líder do governo de Cássio. E isso progrediu. Quer dizer, eu comecei como que foi a primeira conversa? O senhor estava lá? A primeira lógica era o seguinte... A primeira conversa entre os dois. Como é que foi esse encontro? Não, a conversa entre os dois já se deu depois. O que eu facilitei foi o entendimento. Por exemplo, eu tive com o Ricardo várias vezes dizendo que era importante que ele prestasse atenção a Cássio, porque Cássio tem uma estrutura política eleitoral muito grande no interior e Ricardo um dia podia precisar disso. E como ele reagiu? Como ele reagiu a isso? Não, Ricardo, como um sujeito muito calado, muito sisudo, né, eu acho que ele percebia isso muito bem, mas ele não avançava nessa discussão. Mas ele me permitiu que eu travasse. Mas ele reagiu mal, assim, nos primeiros momentos? Não, nem uma vez. E a Cássio já era no outro sentido. Cássio, contestado aqui na capital do estado, mais do que em qualquer outro lugar do interior, se ele falasse ao ricardismo, né, então Cássio imobilizava um setor que estava se manifestando contra ele. Então Maranhão ficava mais isolado na capital, onde tinha um grande poder de fogo por conta de Ricardo. Então, se Cássio se aproximasse de Ricardo, esse setor ricardista ia compreendendo Cássio melhor. Ia se desarmando em relação a ele. E ia retirando paulatinamente o apoio a Maranhão. Nesse sentido, como é que ele reagiu nessas primeiras... A obra foi de êxito. Nesses primeiros momentos? Todos os dois reagiram bem e conversaram. Deputado, o senhor acredita mesmo que desde o primeiro momento Cássio Cunha Lima queria a vitória de Ricardo Coutinho? Eu raciocino do seguinte termo. Supomos 2012, Zé Maranhão no governo, desgastado em fim de carreira, Ricardo Coutinho, uma grande liderança enterrada, e Cássio Cunha Lima agora sozinho. Não seria mais vantajoso para ele? Não, Cássio não tem como esperar muito com relação a Maranhão. Quer dizer, que se Cássio matasse Zé Maranhão mais cedo, para ele era mais lucro. Porque Zé Maranhão é o único cara com capacidade de fazer grande mal a Cássio. Né? De enfrentá-lo, de combatê-lo, de ir para a justiça, né? De usar todas as armas de governo contra ele. Né, mas Ricardo pode fazer isso. Não, mas veja bem, quando Ricardo se entendeu com Cássio, então Ricardo sabia que se Cássio junto a Maranhão, não seria o candidato Zé Maranhão. Ricardo deve a eleição dele a Cássio? Em parte, porque também se Cássio não tivesse um bom candidato em Ricardo, não elegeria ninguém, né?
Quer dizer, Ricardo é o bom candidato apoiado pelo melhor apoio, que é Cássio. Então, eu acho que eles se complementaram. Mas quem hoje tem o melhor patrimônio político na Paraíba? É Cássio ou Ricardo? Ricardo, se der certo, tem um patrimônio muito grande, porque em governo eu nunca vi ninguém com patrimônio pequeno. O senhor acha que vai dar certo? Bom, ele tem 90, 80 dias perdidos, mas tem 3 anos e 9 meses e tantos dias para dar certo. O senhor acredita nessa crise que ele vendeu nesse início de governo? Por 3 anos. Né? Então, o senhor acredita que ele está vendendo dificuldade ou a crise é real? Ele vende também dificuldades. Eu nem gosto disso. Acho que isso é uma falta de transparência, no sentido de você estar dizendo que não é rigorosamente verdadeiro. Ele está vendendo essa dificuldade para poder fazer o desalojamento dos maranhenses? Ele está fazendo isso para poder fazer mais caixa, para fazer uma boa administração. Quer dizer, na medida em que ele não tem grandes dispêndios no princípio, sob a alegação de que o Estado está em crise, então ele tem mais tempo para reorganizar as finanças e até para fazer um pouco de caixa e fazer um plano de obras. Como é possível, nos tempos de hoje, que tem tanta transparência, tantos veículos de comunicação, você ainda conseguir emplacar uma mentira desse tamanho? O poder vive mais de mentiras do que de verdades. E a imprensa colabora com essa mentira? Colabora porque se a imprensa não propagar a mentira não floresce, ela não cresce. Então o senhor não acredita muito na imprensa, não, né? Eu acredito na imprensa, mas em estado pobre eu acredito mais em governo do que na imprensa. A imprensa está comprada, é isso? Não. A imprensa, ela Pensamos faz concessões. Coisa, a imprensa faz concessões ao poder, porque ela precisa sobreviver e o poder é um grande cliente. Então, isso é uma concessão. Por exemplo, se a imprensa quisesse esmiuçar as contas do Estado, ia provar que essas dificuldades que Ricardo está anunciando não são verdadeiras. O senhor tem acesso a esses dados, esses números? Qualquer um tem, só pegar o CIAF. E por que o senhor não diz aqui, não traz para a gente aqui? Eu já fiz em outros programas de rádio e televisão. Qual o superávit do Estado? Mais de 700 milhões. Ou seja, mais da metade. Tem caixa. Não estou dizendo que seja superávit, mas tem em caixa mais de 700 milhões, de acordo com o último balancete. Em novembro tinha 800 milhões de reais e em fevereiro... em janeiro tinha mais de 500 milhões. Maranhão, então, não entregou esse Estado quebrado? Maranhão entregou o Estado com muitas contas para pagar, mas entregou também com o dinheiro, sendo que o governo faz leitura das contas a pagar, mas não faz anúncio do dinheiro. Deputado, então, para que serve a imprensa? Que ela está a serviço do poder, ela sonega informação para o senhor. Nós existimos para quê? Olha, sem demérito para a imprensa de um modo geral, o único jornal que está totalmente desvinculado de qualquer tipo de poder em junção é o jornal de João Manuel de Carvalho. O resto está tudo em... O resto todo tem dependência. Essa dependência é questão de mercado, é questão econômica. Né? Eu não estou dizendo que esteja a serviço, eu estou dizendo que ela sofre influência e que ela termina de alguma forma sendo podada na sua capacidade de dizer todas as verdades. E qual é o prejuízo para a sociedade, uma imprensa dessa? Muito grande, porque a sociedade se pauta pelo que a imprensa diz. Então, a sociedade não tem outros veículos com o tamanho dos veículos tradicionais para obter aquela verdade que, às vezes, é omitida. Então, por exemplo, vocês assistiram isso nos últimos tempos, de que o governo proibia praticamente os grandes sistemas de comunicação do Estado a anunciar certas coisas. E agora eu lhe pergunto, o senhor foi deputado estadual, deputado federal, com a responsabilidade que tem, porque nunca subiu na tribuna da Assembleia e da Câmara e disse essa imprensa está comprada e prestando de serviço? Bom, eu acho que esse não é o melhor discurso. Né? Porque se a própria imprensa não pode fazer... Se o inimigo, né? Não, se a própria imprensa não pode fazer, se você, jornalista, não pode dizer, eu não vejo por que eu ia assumir esse papel. Mas seria um alerta bom para a sociedade. Alerta é o seguinte, é fazer o que pode. É construir mais espaços de independência, mais espaços de liberdade, sem a presunção de querer que a liberdade esteja acima de todas essas injunções e todas essas circunstâncias. As circunstâncias que estão acima... Está tão bom a conversa e a gente estava já chegando, assim, eu acho que a gente estava conseguindo dar um aperto bacana. Eu queria só deixar, que o senhor deixasse uma mensagem final, o seguinte, o que o senhor espera de Cássio no Senado, por exemplo? Qual a expectativa? Ele é melhor do que o Santiago? Ele vai... o senhor acha que a gente poderia, vai ter um quadro melhor com ele lá? Por mais que as disputas políticas do Estado ainda existam, de tal sorte que um setor como o de Wilson Santiago não vai gostar da ascensão de Cássio ao Senado e, portanto, vai desqualificar, vai sempre dizer que foi uma ficha suja, Cássio leva para o Senado, em nome do Estado, uma projeção maior do que o Wilson Santiago tem. Tem mais capacidade operativa, né? Um cara que tem mais experiência, um cara que tem mais relações de cúpula, mais relações no próprio Congresso, dentro do governo. Quer dizer, um cara sintonizado com a nova geração dos grandes líderes
capitaneados por Aécio Neves, de quem ele é amigo pessoal. Então, Cássio pertence a uma geração e tem uma relação já construída pela sua experiência política, que certamente dará ao Estado, no Senado da República, mais projeção do que o Wilson Santiago. Sem debate para o Wilson. A última, porque o Chico vai nos matar. Quando que o senhor estima que Ricardo vai começar a gastar esse dinheiro? Quando a gente vai, principalmente o serviço público, vai ter um pouquinho mais de alívio? Eu acho que dentro de uns 6 meses, se Ricardo não começar a acertar nessa questão dos grandes projetos, eu acho que ele começa a comprometer definitivamente a imagem do governo dele. Então, a minha expectativa é que nos próximos 6 meses ele possa fazer isso. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Espero que o senhor, em outras ocasiões, o senhor volte. Vocês estão desculpados pelo aperto que me deram. Muito obrigada pela audiência. Voltamos na próxima semana. Obrigada, deputado. Obrigado a vocês.